A vida sexual de reis e rainhas da Inglaterra tem sido objeto de escrutínio e escândalos por séculos. O período Tudor sozinho apresenta uma gama de relatos, desde a corte sexualizada de Henrique VIII ao de sua filha, a Rainha Virgem Elizabeth I. As relações extraconjugais na corte britânica foram aceitas ou mesmo incentivadas por alguns monarcas, mas foram punidas severamente por outros. De vários pontos de vista, cada monarca inglês tinha uma vida privada que ainda fascina e é pesquisada até hoje. E a maneira como as preferências íntimas dos monarcas foram divulgadas também não decepciona o curioso espectador. Começamos a lista com o rei James I. Ele que era filho da rainha Mary Stuart e herdou a coroa inglesa após ser legitimado como sucessor da rainha Elizabeth I. A corte do rei era associada à libertinagem e estava cheia de homens adoráveis, atores e servos que o rei esbanjava com beijos, e provavelmente algo mais. Durante toda sua vida, James teve relações próximas com cortesãos masculinos, causando debate entre os historiadores sobre sua sexualidade. Depois de sua ascensão na Inglaterra, seu comportamento contrastava com o da rainha Elizabeth. Tinha-se até um ditado: Elizabeth era o rei, agora James é a rainha. Não está claro se o sexo era mais comum na corte de James do que em sua antecessora, mas ele reagiu às indiscrições de maneira bem diferente. Ao contrário da ênfase elisabetana na respeitabilidade, o rei James não punia os raparigueiros, desde que seus cortesãos agissem de maneira discreta. James tinha vários cortesãos que eram objeto de sua afeição. Robert Carr, conde de Somerset, era um dos favoritos do rei. Mas o cortesão mais próximo era George Villiers, o primeiro duque de Buckingham. Apesar desses especulados relacionamentos homoafetivos, o rei se casou com Ana da Dinamarca, que deu à luz 7 filhos do rei, além de sofrer pelo menos 3 abortos e ter 2 filhos natimortos. James I faleceu aos 58 anos, em 1625. Os casos e casamentos de Henrique VIII são muito conhecidos. Porém, se tem um rei que deixava ele no chinelo quando se tratava de amantes, esse alguém era o rei Charles II. Conhecido como um monarca alegre, Charles tornou-se rei depois que o trono inglês foi restaurado em 1660. Ele passou sua juventude no exílio e desde essa época fazia suas raparigagens. De volta à Inglaterra, o rei Charles trouxe diversão e prazer à corte. Talvez ele tenha contraído uma doença sexualmente transmissível daquelas, já que o Dr. Condon concebeu um preservativo para o rei. O preservativo era feito de linho fino e em seguida tripas de ovelha. Eles foram projetados para evitar a propagação de doenças venéreas que se espalhavam na época. Os preservativos foram chamados de Condom, em homenagem ao médico. O rei Charles II teve muitas amantes e muitos filhos ilegítimos, estabelecendo o tom para uma corte obscena e repleta de hedonismo. Durante seu relacionamento com Charles, Bárbara Villiers gerou 6 filhos ilegítimos, todos os quais Charles aceitou como seus, embora a filha mais nova provavelmente não fosse sua. Villiers, descrita como uma mulher de grande beleza, enormemente vivaz e faminta, era temida e invejada na corte devido à sua influência. Outra amiga de Charles, Nell Gwyn, era uma atriz profissional. Depois que ela se juntou ao rei em 1669, ela se tornou uma fonte regular de entretenimento para a corte real. A inteligência, beleza e habilidade cômica que ela demonstrava fizeram com que ela se tornasse bem popular. Charles II faleceu aos 54 anos em 1685. Diferente dos reis antecessores e posteriores, o reinado de George III e sua corte foram muito pacatos. O rei pregava o incentivo à piedade e virtude, e procurava prevenir e punir os vícios. Em 1787, ele passou uma regra na corte onde condenava a imoralidade e a depravação, deixando bem claro a visão que o seu reinado tinha sobre as relações íntimas. Porém, com o seu filho a coisa foi bem diferente. A corte de George IV era um reflexo de seus interesses. Já em 1779,
O futuro rei estava escrevendo cartas de amor para Mary Hamilton, a mulher encarregada de cuidar de suas irmãs, dizendo a ela: "Eu vou seguir, serei conduzido, serei guiado por você, por todos os destinos deste mundo." Enquanto casado, George teve várias amantes e pôde ter gerado vários filhos ilegítimos. E uma vez que foi rei, seu comportamento ultrajante só continuou. George viveu um estilo de vida extravagante repleto de mulheres, bebidas e roupas caras, gastando grandes quantias do dinheiro da coroa no processo. Apesar da ênfase de seu pai na família, George IV era tudo menos um homem de família íntegro. Porém, ele acabou se casando, mas não foi um casamento feliz. O rei só concordou em se casar com Caroline de Brunswick porque precisava de dinheiro. Depois que George se tornou rei em 1820, o parlamento ofereceu dinheiro a Caroline para que ela ficasse fora da Inglaterra, mas ela recusou. Entretanto, isso não importou por muito tempo. Ela acabou morrendo em 1821, pouco depois de ser negada a entrada na coroação de seu marido. Já George IV faleceu aos 67 anos em 1830. Havia um lado extremamente repressivo da sexualidade na era vitoriana, além dos modos sóbrios tipicamente associados a ela. Relacionamentos homoafetivos foram proibidos em 1885, embora uma lenda popular afirme que o lesbianismo não foi condenado porque a rainha não conseguia conceber como as mulheres podiam achar outras mulheres atraentes. Na realidade, a questão nunca foi levada à sua majestade. A era vitoriana é conhecida pela repressão sexual e pudor, especialmente para as mulheres. A corte da Rainha Vitória preocupava-se em apresentar a aparência de decoro e ordem, mas a própria Rainha Vitória era um pouco mais aberta sobre seu apetite sexual. A Rainha Vitória escreveu sobre sua primeira noite com o príncipe Albert, após o casamento deles em 1840. Compartilhando a mesma cama e deitados juntos no escuro, Vitória afirmou com entusiasmo: "Nunca passei uma noite dessas", deixando bem claro que aquele dia era o dia mais feliz da vida dela. Por volta do século XIX, a tradição de funcionários estarem presentes na primeira noite do casal tinha sido revogada. Os primeiros dias de Vitória como mulher casada foram repletos de momentos sensuais com seu marido. E dada a época, suas expressões de sexualidade são surpreendentes. Quando seu médico a advertiu sobre ter um filho aos 38 anos, ela reclamou: "Não devo me divertir mais na cama?" Mesmo sem gostar de estar grávida e parir, ela teve 9 filhos. A Rainha Vitória faleceu aos 82 anos em 1901. Os dias de Edward VII eram cheios de festas, grandes belezas, comida cara, corridas de cavalos, jogos de cartas e jogos de azar de todos os tipos. Então, se alguém tivesse o privilégio de estar perto dele, teria um dia bastante festeiro. Edward VII era filho da Rainha Vitória. O rapaz teve várias amantes durante sua vida, e seus casos frequentes se tornaram escândalos reais. Eduardo VII tornou-se rei em 1901, aos 60 anos, mas durante sua juventude viveu a vida de um legítimo playboy. Como foi confirmado príncipe de Gales por décadas, graças à longa vida de sua mãe, o futuro rei precisava encontrar maneiras de passar seu amplo tempo livre. Os pais de Edward arranjaram para que ele se casasse com a princesa Alexandra da Dinamarca, em 1863. Mas antes que as núpcias ocorressem, o futuro rei se envolveu em um escândalo com uma de suas amantes. O relacionamento durou pouco, mas foi constrangedor para a família real. No entanto, o casamento aconteceu, mas o jovem manteve um fluxo constante de amantes ao longo de sua vida. E, supostamente, uma de suas amantes foi a mãe de Winston Churchill. O tempo de Edward VII como rei foi relativamente curto. Mas, apesar de seus modos hedonistas, ele teve grande destaque nos acordos diplomáticos. Ele faleceu aos 68 anos em 1910. Olá, eu sou o professor Danilo. Obrigado por assistir esse vídeo. Se você gostou, se inscreva no canal, deixe o like e compartilhe esse vídeo. Se você estiver pensando em ajudar o canal, você pode ajudar de 3 formas: tornando-se um membro, clicando no botão Seja um Membro aqui embaixo desse vídeo, apoiando na nossa campanha no Apoia-se, clicando no link do comentário fixado. No mais, é isso. Até mais!